Vamos falar de arte drag? Eu sou o Léo Drummond e eu estou aqui com a Miranda Lebrão. Miranda, que prazer falar com você aqui no estado de Minas. Obrigado por me receber, Léo. E Miranda, você está simplesmente no show LGBTI+, com maior visibilidade no mundo. Yes! Apresentado, não é? E é apresentado aí pela RuPaul, que é esse ícone. E para começar, eu queria que você contasse aí pra gente o que isso tudo tem mudado na sua vida, na sua carreira. Léo, um dia eu estava aqui no Rio de Janeiro apresentando show para 20, 30 pessoas, que era o meu público de quinta a sábado que eu fazia show. Isso tem mais ou menos 2 anos, sei lá. Hoje está fazendo um ano que eu voltei, eu estava indo, eu não sei se eu estava indo ou voltando da gravação do Global. Um espaço de tempo muito curto, que minha vida deu uma girada assim absurda. E eu, particularmente, sou muito encantada pelos absurdos, assim. Então, para mim, faz muito sentido que minha vida tenha virado essa bagunça, tenha sido sequestrada pela RuPaul nos últimos anos. Não sei ainda quando ela vai me devolver para a realidade de uma drag queen brasileira, mas tem sido incrível, assim. Tem sido é tanta novidade que eu ainda estou experimentando as coisas para entender como adjetivar tudo isso, assim. A gente está fazendo, acho que quase um ano da final do Drag Race Brasil. Então, eu ainda estou vivendo emoções e lidando com questões do primeiro reality, que foi ontem. E aí, essa semana, a gente está chegando na final do Global também, que aí já é um outro capítulo na minha história, tão seguido de tudo isso, assim. Então, para mim, significa a oportunidade de muito absurdo, assim. A ideia de uma drag queen que consiga alavancar sua carreira e criar um patamar global para alguém que é tão local como eu sempre fui aqui no Rio de Janeiro, é, é, é incrível, é a maior experiência, acho que, da minha vida e eu ainda estou vivendo ela, então eu não tenho como falar com certo distanciamento, assim. Você está diante de alguém que está acontecendo a revolução. Pode ser que daqui a um tempo eu te explique como é que tenha sido isso. Sim, uma transformação, né? Você falou aí, fazendo shows para algumas dezenas de pessoas e agora, Miranda, assim, para o mundo te conhecendo, né, tem certeza, né, que assim, um público muito maior no Brasil, mas também a expectativa e a realidade, né, de shows em outros países também. Sim, é muito doido ser tipo reconhecido no aeroporto em Zurique. São coisas que eu jamais imaginei, são frases que eu jamais imaginei que eu diria na minha vida, assim. Bacana. E me conta, como que chegou o convite para o Global All Stars? Foi durante as gravações? Foi durante a divulgação do Drag Race Brasil? Eu sempre me coloco em maus lençóis, porque eu sou meio boca aberta, aí eu conto coisas que teoricamente não poderia. Eu recebi o convite, eu recebi a ligação mesmo para o Global 2 semanas antes da premiere do Drag Race Brasil. Então, quando a gente teve a premiere da temporada aqui, eu e a minha equipe, a gente já estava comemorando muitas outras coisas, assim, porque a gente sabia do que estava para acontecer. Eu só não esperava que fosse tão rápido. Eu não imaginava que ia ser no ano passado mesmo, assim. Eu achei que talvez esse projeto fosse acontecer esse ano, que a gente fosse gravar esse ano, não, tipo, 3 meses depois de eu ter voltado. E não foi um convite que me pegou de surpresa, porque durante a gravação do Drag Race eu já tinha, como é que eu falo sem falar? Mas já tinha sido sondada, talvez, e ali eu já tinha entendido que eu tinha um outro destino, mas o convite oficial mesmo veio antes da estreia do Drag Race Brasil, o que me deixou muito perdida, eu acho, no começo, assim, porque eu não tinha visto nada da temporada, eu não tinha visto nada, nenhum episódio, eu não sabia, acho que nem eles direito tinham feedback para poder que justificasse essa escolha, assim. E depois descobri que me escolheram que eu sou boa mesmo. Então, assim, foi lindo. E não é à toa também, né? Além de muito bom, você estava ali na final. Então, assim, sabiam que você Boníssima. estaria com bastante destaque durante a Uhum. temporada do Brasil, né? Que a chance, né, de estar fazendo um acerto era grande. E foi. Sim. Eu concordo com você. Foi. Que bom.
E aproveitando sobre essa questão da final, você acabou nem podendo aproveitar uma questão que é muito importante para as finalistas, né, de uma competição como essa, que é a divulgação da final, os eventos da final, porque quando isso estava acontecendo, os eventos da final do Brasil, você já estava na Colômbia gravando o Sim, Global All Stars. Foi isso, não foi? foi. Eu fui. A gente foi gravar, eu estava na metade da temporada aqui do Brasil. Então eu vi metade da temporada, a metade final eu já não estava aqui. E foi muito curioso, assim, porque principalmente né, no nicho do Twitter, as pessoas já tinham spoilers, já sabiam que eu não estava por aqui. A gente não podia dizer absolutamente nada por questões de contrato, mas era muito evidente, assim. Eu não estava aqui, então, assim, onde é que se sentiu Miranda Lebrão? Onde é que guardaram ela? O que aconteceu? Ela está em casa, mexendo nas plantas dela? O que ela está fazendo? Que não está na final, que não está nas entrevistas. E a gente teve foi para mim, acho que talvez tenha sido o momento mais difícil do Global, foi ter aberto mão de uma parte da minha experiência com Drag Race Brasil para poder estar nesse projeto. Porque para mim fez muita falta. Eu sabia que eu não ia ganhar, mas assim, eu me inscrevi para um reality show, que foi o Drag Race Brasil. Então a minha expectativa, os meus planos estavam todos nesse reality. Então eu queria ter, de fato, ter estado na final com as minhas companheiras, ter celebrado o resultado da final com a Organza, ter vivido isso com o público mais de perto. Para mim fez falta, assim. No dia que estava passando a final aqui no Brasil, a gente estava gravando a final do Global lá. E aí eu terminei de gravar a final, fui pro hotel e assisti o episódio da final, que eu não tinha visto ainda. Foi muito estranho, eu confesso, porque tinha esse misto de queria estar lá e ao mesmo tempo de saber que eu estava sacrificando algo que era muito grande para mim por algo que era muito maior ainda, mas que eu não tinha dimensão ainda do que seria o global. Aquela máxima do cada escolha uma renúncia, né? Precisou renunciar aí a algo Foi, para poder foi. ter tudo isso que está acontecendo com você agora Que também, bizarro, né? né? Exato. E aí você perdeu aqui a divulgação da final, mas por outro lado estava ali de frente para a RuPaul, a primeira brasileira Sim, ali eu de costumo dizer drag que em é a frente à primeira Ru. vez que a RuPaul fica de frente com a brasileira, não o contrário. É porque para mim é muito. Acho que é muito simbólico esse momento, assim. Ele é extremamente emotivo para mim, porque eu vi o programa surgir no Brasil. Aqui no Rio, eu vi lá há 10 anos atrás esse movimento das drags de RuPaul começaram a fazer show no Rio de Janeiro e São Paulo. Toda essa febre de drag queens gringas vindo para o Brasil. Eu vi nascer o Come to Brasil, esse movimento que grita pelas drag queens dos Estados Unidos para virem para cá, fazerem seus espetáculos aqui. Quando eu fui me dando conta de que tinha caído em mim essa responsabilidade de ser a primeira brasileira nesse mote, eu fiquei muito feliz, demorei um pouco a assimilar, e eu acho que foi quando a gente ficou de frente uma para outra, a primeira vez que eu percebi, eu falei, nossa, isso é muito real. Ela não é um holograma, isso aqui não é uma invenção da minha cabeça, tudo isso aqui está acontecendo mesmo, assim. Aí naquele momento foi, eu acho que a primeira vez que minha perna deu uma tremida, que eu falei, puta merda, não tem volta, né? Tá escrito na história, acabou. Eu falei que eu ia pichar meu nome e olha o que eu tô fazendo. E Miranda, a gente percebe, a temporada brasileira foi excelente. A gente olhando o Global, a gente percebe uma diferença ali de estrutura, de recursos para os desafios, de tudo mais. Aí, óbvio, né? Assim, a Ru vai ter a melhor produção para a versão do show que ela própria apresenta. Uhum. Então, o que você, como artista, vê aí de diferença na sua experiência entre as duas produções? Orçamento, ponto. Orçamento é uma coisa que muda completamente toda a estrutura da dinâmica da coisa, assim. É muito surreal mesmo que dinheiro faça diferença. A gente às vezes esquece. É porque como drag queen a gente trabalha sempre tudo no improviso, na criatividade, e é muito raro que a gente esteja envolvido em projetos com tanto orçamento mesmo, assim. E aí, para mim, foi impactante, porque o Drag Race Brasil já foi uma experiência de tamanho muito grande. Gravar num estúdio com uma equipe técnica imensa, com
com um aparato de produção que é de televisão mesmo, e não é uma realidade que a gente vive todo dia, né? Já foi impactante, assim. E aí chegar no global e ter um tratamento de VIP, porque tem isso também, né? Eu saí do Drag Race Brasil para me tornar All-Stars e um tratamento VIP muito rápido. Eu confesso que eu me acostumei bem rápido, Léo, com essa vida de tratamento de VIP. Porque é ótima, não tem nada que reclamar. Mas eu acho que tem essa pegada tem a primeira diferença. Eu acho que uma diferença muito grande é a questão da própria RuPaul mesmo, assim. Ela traz para o projeto um peso que é só dela, é bizarro. Como ela comanda não só o programa, mas ela comanda o ambiente, ela comanda a produção, ela comanda o casting mesmo, de um jeito que é muito específico de quem tem um peso, um lastro muito só dela. E é meio que você não passa despercebido pela RuPaul nunca na sua vida, assim. é, Todas as vezes que a gente teve frente a frente, isso sempre teve um impacto real em mim. Porque é isso, a caceta da drag queen mais famosa do mundo, que tem na sua mão realmente uma máquina global de mover drag queens e mover pessoas LGBTs. Ninguém nunca fez isso na história, isso é sem precedentes. Então, acho que talvez são as diferenças muito impactantes de estar envolvido num projeto que tenha ela. Mas dinheiro realmente, vou te dizer, muda tudo. Não que eu tenha no caso, tá? A produção. Ainda estou trabalhando para isso. Vai chegando, o seu vai chegando também, né, Miranda? Eu acredito. Sim. E Miranda, a pergunta factual aqui, né, já que essa entrevista está indo no ar no dia da final, tem torcida? Alguém que você ficou mais próxima? Eu acho que quem tem que ganhar sou eu. Acho que vai Concordo. ter que chegar um momento em que ela fala, gente, obrigado às finalistas, foi lindo, muito obrigado a todos vocês, mas quem ganhou mesmo foi a Miranda. E aí eu venho, recebo $200.000, que assim, eu tenho metas pessoais e muito poéticas, às vezes, com os meus projetos. Mas nada me move tanto como os $200.000. Você já imaginou converter isso hoje em dia na minha conta? Seria uma coisa assim bizarra. Mas não vai rolar. Desculpa dar esse spoiler. Não é hoje que eu Felizmente. ganho. Mas eu sei, eu acho que ver essa final e estar envolvida com tudo isso assim é mais do que um. É isso, Léo. Essa para mim é sem precedentes. Então, assim, eu fico embasbacada, não consigo explicar as coisas. Acho que a minha torcida. Eu tenho torcida, sim. É, Pode falar ou não pode falar? vamos ver como essa entrevista vai indo. Pode ser que no meio eu solte. Então Mas tá para bom. mim é muito claro o quanto o programa foi pensado para poder realmente mostrar aquilo que ele quer mostrar. Então, acho que é muito difícil competir com a Alissa. Não pela própria Alice em si, porque ela é uma pessoa muito, muito incrível de se trabalhar, é uma drag queen muito, muito profissional e muito cheio de experiência, assim. Realmente, se você trabalha e observa o jeito que ela faz as coisas, você vê que é uma profissional muito habilitada mesmo, assim. E eu acho que é muito difícil pelo próprio histórico que ela tem com o programa, com os fãs. Ela tem um alcance 10 vezes maior do que a maioria de nós, assim. Isso tem um peso. E eu acredito que o programa vai levar isso em consideração. Acho super justo qualquer resultado que aconteça, mas eu espero que a Nelly ganhe. Ai, A gente teve, revelou, então, revelou. o que eu tenho, não, eu não vou dar essa entrevista para você e não vou te falar isso, se você quer ouvir. Mas a gente teve uma relação muito próxima, assim, e que foi sendo construída de casualidades do quanto a gente foi trocando ao longo da gravação do programa. E depois em questões de hotel, de convivência mesmo, assim. Eu acho que ela convive com muitas brasileiras na Itália, e aí isso já foi uma porta de proximidade entre a gente. Então, assim, a gente fica trocando até hoje vídeos que uma fazia do celular da outra, eu falando besteiras em italiano, ela falando besteiras em português, e isso é basicamente a nossa
nossa galeria de vídeos de troca, assim, porque a gente fica uma mandando besteira para outra. Coisas que eu não posso repetir aqui, tamanha a baixeza das coisas que a gente fica mandando uma para a outra. E ela tem uma característica que me encanta muito na drag queen, que é uma paixão pela performance, assim. Então, isso me aproximou muito dela. Mas eu tenho um respeito bizarro por todas elas, porque só quem passa por essa experiência de abrir a própria história, abrir a própria vida, o próprio trabalho, colocar nessa plataforma e entregar, porque é o que a gente faz, a gente entrega isso para o programa e ele vai mostrar isso do jeito que for mais cabível para o programa. Queria mudar agora um pouco o tom da entrevista para a gente falar um pouco de vida pessoal. Porque você compartilhou com o público algumas questões aí durante a temporada. E um episódio que foi super fofo ali foi quando você conta que você e seu marido vão adotar uma criança. Você pode contar para a gente um pouquinho desse processo? Porque assim, quando dois homens adotam uma criança, é uma questão pessoal, mas é um ato político, move as vidas, a família, mas move uma sociedade também, né? É um movimento coletivo, até porque it takes a village, people, para fazer os nossos avanços acontecerem. Assim. A gente tem enfim, a gente tem uma relação aí já de 7 anos, já indo para 8, e tem várias questões que da nossa vida pessoal que foram ficando públicas aos últimos anos, assim. Até porque meu marido vinha saindo de um tratamento de saúde quando a gente entrou nesse mote de Drag Race Brasil, global logo depois. E eu falo que a gente entrou porque é impossível que a minha vida não tenha sido também cooptada por esse projeto. Então, a minha equipe, a minha família, a minha casa, meu ateliê, tudo foi basicamente girando em torno do Drag Race Brasil. Foi girando em torno de RuPaul de alguma forma nos últimos anos, assim. E esse foi um desafio pessoal meu, que as minhas pessoas também compraram e também decidiram cair de cabeça nesse desconhecido. A gente com muitos planos de vida para fazer acontecer, principalmente porque agora, com uma possibilidade de uma carreira mais estabelecida, isso realmente tem um impacto na minha vida pessoal, que é poder, por exemplo, me planejar, é poder, por exemplo, fazer com que num processo de validação para adoção, num processo de compra de apartamento, num processo de qualquer coisa que a gente tenha como família para fazer, que isso também tem um peso. Então, hoje eu adoro preencher ficha, que diz assim, esse é o nome, eu coloco o nome, é profissão, eu coloco drag queen, escrevo lá, drag queen. Às vezes eu escrevo transformista, às vezes drag queen, porque para mim é o impacto que tudo isso tem nessa construção da possibilidade da gente seguir com os nossos planos, assim. Poder aumentar a família é sempre foi uma das coisas que eu acho que me aproximou muito do Thiago quando a gente se conheceu. A gente tem desejos e vontades de construção de família muito parecidos. E aí agora a gente tem essa possibilidade de estruturar a vida e criar um mini transformista. Já imaginou a criança correndo com a peruca pela casa? Eu falo, pelo amor de Deus, devolve isso, foi caríssimo. Não coloca chiclete nessa peruca. Ou então não, eu ensinando para a criança a colocar chiclete na peruca, porque eu acho que eu vou ser dessas. Também, vai ser bom. Eu vou dar refrigerante e ensinar porcaria para a criança. Alguém tem que fazer esse Meu trabalho. Deus. Que Alguém seja tem que fazer eu, essa parte. Uhum. E Miranda, tem uma outra questão que você trouxe aí da sua vida, que foi a sua despedida do trapézio, ali no episódio do Show de Talentos. Você tem algumas questões da mobilidade do seu corpo que estão acontecendo na sua vida e que você compartilhou ali também. Como que foi para você também fazer essa despedida do trapézio nessa vitrine global, na maior vitrine LGBT+ do mundo? O que significou? Foi divertidíssimo. O que eu posso te dizer é que foi, acho que uma das decisões mais acertadas que eu tive na construção do pacote de coisas que eu queria levar para o global. Quando eles me falaram, você tem que fazer um show de talentos, a primeira coisa que eu respondi foi, tá bom, vou fazer trapézio. Eles, a gente não sabe se vai poder. Eu falei, mas não tem opção. Vai poder sim. Foi uma decisão que eu tomei pela produção. Qual é o seu show de talentos? Trapézio. Mas a gente não,
não sabe se vai poder. Sabe sim, vai poder, como não? A gente está no maior programa de drag queens do mundo, vocês vão poder pendurar uma corda para mim? Que isso, vai poder. E aí eu, enfim, contei qual seria o meu show de talentos, e eles pediram que eu enviasse um vídeo fazendo o número, mandei tudo que precisava, porque eu não tinha plano B. Era assim, era esse o show de talentos mesmo, porque eu tinha uma questão de, sei, acho que de dívida comigo mesmo, por ter tentado fazer qualquer coisa semelhante no Drag Race Brasil e não ter conseguido. A gente não teve nenhuma oportunidade de fazer nada que eu pudesse enfiar o trapézio ali dentro. E mostrar esse show de talentos nesse momento, para mim, foi muito bom, porque a gente estava vivendo uma loucura. Eu estava vivendo os episódios do Drag Race Brasil, fazendo as coisas do Global, fazendo show, agenda de show, e ensaiando o número do trapézio. Então, eu fiquei uns 2 meses assim, vivendo uma rotina muito, muito diferente da minha rotina mesmo. Assim, era uma coisa meio doida. E aí eu voltei a treinar o trapézio para poder fazer aquele número. Foi difícil, porque eu percebi que tecnicamente ele é um número muito simples, e mesmo assim me custou bastante ensaio e muita adaptação para ver o que eu conseguiria fazer. E aí nesse momento foi aquela hora que acho que eu tomei senso da realidade mesmo, tipo, nossa, eu vou fazer isso, mas vai ficar muito mais simples do que eu já consegui fazer em qualquer momento da vida, assim. E aí logo depois eu pensei, nossa, então eu acho que realmente é a hora de fazer isso mesmo, porque mostrar um pouquinho dessa simplicidade aérea que o trapézio me permite, e fazer um número que tenha muito de mim, assim. Ele, apesar de ser um número simples, ele é muito a representação desse momento de um talento, de uma habilidade que, por ser muito fisicamente dependente de mim, e nesse momento que eu não consigo mais sustentar ele, poder dizer, olha, eu já fiz muito disso, estou fazendo aqui para dizer foi lindo enquanto me pendurei. E essa acho que era a minha maior intenção com esse número. E, obviamente, depois que eu assisti o episódio que eu tive. O dia que eu gravei, eu tava chapada de adrenalina, tava vivendo 100% com os dois pés presentes naquele momento, assim. Quando eu assisti o número que eu vi mesmo essa despedida acontecer, eu percebi que sorte que eu tive de poder fazer isso no maior palco de drag queens do mundo, assim. Esse é um ótimo ponto desse meu pacote de global que eu fico muito feliz de ter feito. Que bom que você teve essa oportunidade que a gente teve também aqui de assistir, de acompanhar, compartilhou aí com a De gente. nada. Obrigado. E queria agradecer também, então, por essa entrevista, por esse bate-papo aqui. Obrigado, Imagina. Miranda. Muito bom te conhecer melhor todo esse processo. E a gente assiste agora essa final. E eu fico aqui torcendo, tenho certeza que quem está vendo aí nosso vídeo também, torcendo aí, acompanhando sua carreira, vendo quais são os próximos passos depois de tudo isso que aconteceu nesses shows. Olha, o próximo passo claramente seria tirar férias, que não vai acontecer. Então, assim, não se preocupem, eu vou estar por aqui, mas eu também só posso agradecer esse movimento bizarro que o Brasil fez comigo, com o Global, que foi de me reconhecer quanto brasileira representante nessa competição, de entender e de apreciar as minhas referências e o jeito que eu faço o meu trabalho de drag, de dizer que nunca na história do Brasil houve uma transformista tão, tão feliz e tão potente como eu me sinto hoje, depois de ter participado de tudo isso. E não tem volta, né? Primeira drag queen diante de RuPaul vai ser sempre Miranda Lebrão, e isso é o meu mínimo hoje em dia. Então, tudo que eu fizer vai ser sempre pensado a partir desse patamar, até porque faz sentido para mim, né? A gente ter esperado tanto tempo para esses momentos acontecerem, e de poder, então, tentar trazer essa alcunha, essa excelência drag para o Brasil, de uma forma muito, muito minha também, assim. Então, também é um agradecimento meu para essa galera toda que está comigo. Então, obrigado, Miranda, e até um próximo Obrigado, papo. Léo. Se cuida.
Obrigado. Beijo!